Olá, turma, sejam bem-vindos a esse vídeo. Gostaria de abordar aqui sistemas equivalentes de força, né? Então, veja só esse problema para a gente começar a falar sobre esse assunto. Calcule a intensidade e a linha de ação da força resultante equivalente a um sistema de forças F1, F2 e F3 aplicadas nos pontos A, B, C, respectivamente. As coordenadas dos pontos estão expressas em função do sistema de eixos cartesianos, x, o, y, e as componentes das forças estão em função dos versores acoplados a esse sistema. Então veja, eu tenho um sistema de coordenadas, né, um sistema de eixos coordenados, plano no caso, né, x e y, e existem pontos aí onde estão sendo aplicadas forças, né, um ponto aí A, um ponto B e um ponto C. Em cada um dos pontos tem forças. A força 1 está no ponto A, a força 2 no B e a força 3 no C. Então, eu quero substituir as três forças por uma só. Geralmente, o que eu faço? Eu calculo a força resultante, né? Então, por exemplo, força resultante seria a soma do F1 mais F2 mais F3. Então, eu vou somar a componente x do 1 com a componente x do 2 com a componente x do 3 e vou fazer a mesma coisa com os y. Tá? Então, vou somar 10 com negativo 7,5 com 5 raiz de 2. Isso vai dar aproximadamente 9,571 newtons na direção do x, ou na direção y. E na direção y deve dar negativo 20,061. Tá? Então, essas componentes estão sendo medidas em Newton. Agora, onde é que eu deveria aplicar essa força? Né? Cada uma das forças, tem uma aqui, né, que é a 1, tem uma outra aqui que é a 2, tem uma outra aqui que é a 3. Onde eu deveria colocar a força resultante tal que tivesse o mesmo efeito das outras? Bom, isso quer dizer que o momento criado por cada uma das forças, né, em relação ao ponto O, vamos dizer, a origem, esse momento tem que ser igual ao momento criado pela força resultante. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: o momento que a força resultante faz em relação ao ponto O tem que dar a mesma coisa que o momento da força 1 em relação ao O mais o momento da força 2 em relação ao O e também a mesma coisa para a força 3. Bom, para calcular os momentos, eu tenho que fazer aquela história do determinante, por exemplo, né? Deixa eu só pegar um pouco mais de espaço aqui. Então vai ficar assim. Deixa eu usar esse espaço aqui embaixo. Então eu vou usar IJK. Força resultante vai ser aplicada num ponto X, Y, não tem Z, né? Zero no Z. Agora as componentes nós calculamos, é 9,571 no X, no Y era menos 20 alguma coisinha, né? 20,061 e no Z é zero. Né? Deixa eu só puxar um pouco mais para cá. Então aqui K. Esse é o momento da força resultante. Isso tem que ser igual à soma dos outros três, né? Então eu tenho aqui I, J, K.
A força 1 está aplicada no ponto 220, então seria 220, posição, e as componentes é 10, 0 no J e 0 no K. Né? Essas forças são todas planas, estão no plano x, y. A outra força, que é a força 2, está aplicada no negativo 2, 2, 0, e as componentes são menos 7,5, menos 7,5, menos 7,5 raiz de 3, de 0, e o último determinante vai ser IJK zero, negativo 2, 0, negativo 2, 0 e 5 raiz de 2, menos 5 raiz de 2 e 0. Então, vamos calcular esses determinantes. O primeiro aqui vai dar menos 20 e uns quebradinhos na direção, vezes x, menos 9 e uns quebradinhos na direção y. O segundo aqui, isso aqui é na direção, tudo na direção K, né? Desculpe, tudo na direção K. Tudo na direção K. Direção K. Aqui, esse primeiro do lado direito deve dar menos 20K. Lembra de aplicar a regra dos sarros ou outra regra aí que vocês conhecem, na Laplace, né? Esse outro aqui, 15 raiz de 3 mais 15 na direção K e 10 raiz de 2 na direção K. Bom, isso aqui vai ficar menos 20,061x menos 9,571y, e somando aqui os números dos casos vai dar 35,123. Bom, como vai ter o K do lado esquerdo e do lado direito, né? Então não preciso pôr o K. Se eu dividir tudo por o valor do y ali, né? O número que está multiplicando o y, vamos dividir tudo por 9,571. Isso aqui deve dar aproximadamente menos 2,1x, menos 2,1x, menos y, igual a 3,67. Isso aqui é uma equação de uma reta, né? Essa reta é, então, a direção e o local onde deve estar a força resultante, né? Então, qualquer lugar dessa reta pode ser o lugar onde você pode colocar a força resultante. Por exemplo, se você substituir o x por 0, né? Então, se a gente substituir
se x for zero, isso significa que o y seria menos 3,67, né? Então, eu poderia marcar aqui no desenho o local por exemplo aqui, né? E a força resultante tinha dado positivo e negativo. Positivo no x, negativo no y, né? Então a força resultante estaria, por exemplo, aplicada aqui nesse local. Poderia ser qualquer ponto da reta, quer dizer, essa reta aqui, na verdade, ela continua indo para lá ou para baixo, né? O importante é que a força resultante esteja aplicada em um desses pontos. Então, todo esse sistema aí, com 3 forças, ele é equivalente a uma força apenas, a força resultante, com essas componentes aqui que nós achamos, 9,6 aproximadamente, menos 20. E onde deve ser aplicada? Por exemplo, nesse ponto aqui que a gente determinou, o ponto P, que é o ponto no qual o x é 0 e o y é menos 3,67. Mas poderia ser qualquer outro ponto nessa equação de reta, tá? Então, qualquer outro ponto, onde está aqui essa linha azul claro, que eu pus tracejada, né? Qualquer ponto nessa linha é um local apropriado para se colocar a força resultante. Tá? Então, o sistema equivalente a 3 forças com essas direções aplicadas nesses pontos é equivalente, então, a essa força resultante aplicada, por exemplo, no ponto P. Ok? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estejam se comunicando aí através do WhatsApp ou os meios que vocês já conhecem. Obrigado pela sua atenção e até a próxima, se Deus quiser. Bye, bye.